Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre as intenções do Palmeiras de contratar um ex-River Plate. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, muito perto de vender um atacante para o futebol europeu. Novidade importante envolvendo o Flamengo. Quero contar sobre o Morumbi, que virou uma ótima fonte de receita e mais do que isso, de resultados para o São Paulo. Pedro Raul pode pintar no Atlético Mineiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, passagens por Diário de São Paulo, Gazeta Esportiva, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. E para as partidas dessa quarta-feira de logo mais na Copa do Brasil, tem super odds, ou seja, super promoções para você aumentar suas chances de vencer. No confronto entre Fluminense e Corinthians, caso o primeiro gol do jogo seja marcado por Yuri Alberto ou Germancano, você fatura R$ 4 para cada real apostado. Se der empate nessa partida, você pega R$ 3,30. Já no confronto entre São Paulo e Flamengo, se as duas equipes tomarem cartão no primeiro e no segundo tempo, você fatura R$ 4,90. Também dá para ganhar uma grana preta se o São Paulo vencer, cotação de R$ 4,70. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Betano e sai apostando. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Andrei, volante que pertence ao Vasco, é pretendido por vários clubes do exterior e também monitorado pelo Flamengo. Contei para vocês na semana passada que a renovação havia emperrado. Quero reafirmar essa informação. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao volante do Vasco. E as negociações, embora a família do Andrei queira que ele permaneça no clube, as negociações não avançaram. O pessoal da 777 já se reuniu com os representantes do atleta e ainda restam várias etapas até que exista um acordo. Outra informação que eu contei para vocês nessa terça-feira: Nonato interessa ao Ludogorets da Bulgária. Tanto o Fluminense quanto o Internacional decidiram abafar essa notícia, pelo menos até a realização da partida dessa quarta-feira. O Fluminense enfrenta o Corinthians, jogo de vida ou morte nas semifinais da Copa do Brasil. Essa decisão e definição sobre a saída ou não do Nonato vai acontecer até sexta-feira. Seguindo com o giro de notícias, contar que o confronto entre Fluminense e o Corinthians, ou melhor, que o Corinthians tem um tabu a ser quebrado no confronto contra o Fluminense. É que o Timão ainda não venceu como visitante em partidas de mata-mata dessa temporada. Nenhum triunfo longe de casa quando a decisão era por mata-mata. Embora o Corinthians tenha conseguido 3 classificações como visitante em 2022, seja com derrotas acumuladas acompanhadas de vitória no jogo de ida ou com empates. Bora fechar o giro de notícias contando que Antony já tem um acordo verbal para jogar no Manchester United. Entre o Antony e o time inglês está tudo certo. Resta a definição entre o clube inglês e o Ajax, que segue insistindo em mais do que 80 milhões de euros. Tem muita especulação de que o United já fez uma última proposta de 94 milhões de euros. A gente deve ter uma definição sobre esse assunto até o fim dessa semana. A saideira do giro de notícias, queria falar sobre Rafael Elias, ou Papagaio, 26 anos de idade, atleta que ainda pertence ao Palmeiras e vive a melhor temporada da sua carreira emprestada ao Ituano. Já soma 15 gols em 2022. É o melhor desempenho de um jogador do Ituano desde 2005. Média dele nessa temporada de 0,41 gol por jogo. Não deve ser aproveitado no Palmeiras em 2023, mas possivelmente garantirá uma negociação bacana com entrada de dinheiro. Bora falar a respeito justamente do Palmeiras com uma informação bem legal. O jornalista Lucas Colar, no caso, trouxe uma informação lá do Rio Grande do Sul de que o Internacional pode perder Gustavo Grossi, que é uma espécie de executivo de futebol das categorias de base do Inter, para o Palmeiras. Esse interesse do Palmeiras no Gustavo Grossi não é novo. Antes da contratação do Anderson Barros, o Palmeiras chegou a pensar em ter Gustavo Grossi e João Paulo Sampaio trabalhando de forma junta, casada, no profissional e nas categorias de base. Agora a situação é um pouco diferente. Depois que eu vi a notícia dele, fui tentar entender o que estava acontecendo no Palmeiras. E existe uma preocupação muito grande da Leila Pereira em relação à possibilidade da saída de João Paulo Sampaio. E o alvo, o interessado, é a CBF, que vai passar por mudanças radicais depois da realização da Copa do Mundo. Mudança no comando técnico,
Tite vai embora, mudança na diretoria, mudança em uma série de outras pastas importantes. O novo presidente da CBF quer fazer uma grande revolução para 2023. E o nome do João Paulo Sampaio é o preferido para assumir toda a coordenação das categorias de base da seleção brasileira. Sampaio que já teve propostas de clubes rivais do Palmeiras e da própria CBF em outros tempos. E é nesse contexto, com a possibilidade de o João Paulo deixar o Palmeiras, que o nome do Gustavo Grossi vai ganhando força. Tem contrato no Internacional até dezembro de 2023, é o homem da confiança do presidente Alessandro Barcelos e tem um histórico muito legal. Nos tempos de River Plate, ele e Marcelo Gallardo foram responsáveis pela revelação de atletas que asseguraram mais de 170 milhões de euros em transferências. Foram descobertos pelo River, com Gallardo e Gustavo Grossi, entre outros jogadores, os seguintes atletas: Julian Álvares, vendido por 25 milhões de euros, Alário, 24 milhões de euros, Palácios, 17 milhões de euros, Driussi e Enzo Fernandes, 15 milhões de euros, Pete Martinez, 14 milhões e meio de euros, Montiel, 12 milhões de euros, Sarati e Funes Mori, 9 milhões de euros, além de vários outros jogadores. Cara com um enorme currículo, cara com muita experiência em categorias de base e que já tem garantido mudanças extremamente importantes para o Internacional. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender, primeiro, se de fato o João Paulo Sampaio vai para o Inter. Para o Inter não, para a seleção brasileira. Nesse caso, o Gustavo Grossi poderia ganhar espaço. Vamos entendendo essa história e trazendo mais informações para vocês, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo no Morumbi. Tricolor faz jogo de vida ou morte contra o Flamengo a partir das 21h30 em casa. Jogo muito difícil, que vai colocar em xeque um tabu. São Paulo vive fase espetacular nas partidas de mata-mata dentro de seu estádio. Foram 9 confrontos como mandante no Morumbi em 2022 no mata-mata e 9 vitórias. Jogos do Campeonato Paulista, da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Só que nenhum adversário numa fase tão boa quanto a do Flamengo. A gente pode até lembrar do Palmeiras na fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras também bastante embalado, mas esse Flamengo chega voando. E é o grande desafio para o São Paulo. Muita gente aposta, inclusive, na vitória do rubro-negro dentro do Morumbi. Só para lembrar que além dessa sequência de 100% de aproveitamento, há outro trunfo importante, a presença da torcida. O São Paulo, nesses jogos do Morumbi, teve uma média de 42.900 torcedores. A expectativa é de um público ainda maior para essa noite, mesmo com ingressos bastante caros, ingressos a R$200, e até sócios torcedores não tiveram, pelo menos alguns deles, o privilégio de compra de ingressos com desconto. Apesar de tudo isso, casa cheia, os setores vão se esgotando aos pouquinhos e até a noite a expectativa é de 45, 47, talvez no máximo 50 mil torcedores para tentar empurrar o São Paulo diante do ótimo time do Flamengo. Você tem palpite? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Quero os seus resultados para os dois jogos. Fluminense e Corinthians no Rio, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Bora falar agora sobre Lucas Paquetá, notícia importante que vem da Europa. O West Ham da Inglaterra já fez uma primeira proposta ao Lyon da França para comprar o meio atacante ex-Flamengo, negócio que interessa ao rubro-negro, que vai levar um percentual de um mecanismo de solidariedade caso a negociação aconteça. Primeira oferta do West Ham foi de 40 milhões de euros ou 202 milhões de reais. O Lyon já recusou a oferta, que é 60 milhões de euros ou algo na casa dos 300 milhões de reais. É bom lembrar que o Flamengo tem direito a um percentual de mecanismo de solidariedade. Se o martelo for batido nesses 300 milhões de reais, devem sobrar ao rubro-negro cerca de 12 milhões de reais. Atleta cujo contrato no Lyon termina em 2025, mas ele já deu todas as dicas de que não quer permanecer. Recentemente houve uma proposta de renovação de contrato no Lyon e o Paquetá afirmou com todas as letras que pretende se mudar para a Premier League. Cara que jogou demais no futebol francês com a camisa do Lyon depois de uma passagem bem discreta pelo Milan. Mais um jogador de seleção brasileira envolvido em tratativas. Não sei até que ponto isso é muito bom. Atletas que vão jogar a Copa do Mundo mudando de clubes, embora alguns já tenham deixado uma ótima impressão, como por exemplo o Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que espera anunciar até sexta-feira a saída de Léo Natel, atacante, um dos 3 atletas que voltaram de empréstimos e não estavam nos planos do Vitor Pereira. Léo Natel, Matheus Vital e Ramiro. Os 3 até têm sido utilizados exatamente pela falta de propostas, mas o Corinthians precisa se livrar dos 3, até porque juntos eles custam R$1 milhão por mês em salários ao timão. Léo Natel tem 4 ofertas nesse momento.
A preferida, aquela mais próxima de um acordo, é com um time pequeno em Portugal chamado Casa Pia. Esse time é pequeno, discreto, de Lisboa, mas tem um dono com vários clubes, um cara com bastante dinheiro. A ideia desse time é pagar um empréstimo de 100 mil euros por uma temporada e poder comprar o atleta por 1 milhão e 200 mil euros. Além dessa oferta, ele tem uma proposta do Chipre para compra em definitivo e outras duas possibilidades da Arábia e da Turquia, ambas por empréstimo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o empresário dele, Luiz Carvalho. Luiz admitiu que as conversas com o time português estão mais avançadas, mas não deu o negócio como definitivo, disse que até sexta-feira esse martelo será batido. Léo Natel, que esteve em campo nos minutos finais da partida contra o Fortaleza, mais uma derrota dos reservas do Corinthians. Só para arrematar, Ramiro e Matheus Vital foram sondados, foram especulados por alguns clubes, mas diante da falta de propostas definitivas, vão permanecendo e inchando, aumentando a folha salarial do Timão. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Pedro Raul. Alguns de vocês me perguntaram, entre eles o Ricardo Alencar, me perguntaram se Pedro Raul pode pintar no Atlético Mineiro, atacante que faz enorme sucesso com a camisa do Goiás, 25 anos de idade, está emprestado ao Goiás, pertence ao Nagoya Grampus do Japão. Fui checar essa história com uma pessoa que trabalha com o Pedro Raul e o que eu escutei é que o Atlético já fez uma proposta oficial ao atacante, mas não foi em 2022 e sim em 2021. Proposta de empréstimo gratuito, com opção de compra de 2 milhões de dólares, o Atlético ficaria responsável por 100% dos salários. Na oportunidade, o Nagoya Grampus recusou a oferta e o Pedro Raul continuou por lá. E no começo desse ano, o Pedro foi jogar no México, esteve no Juárez, não fez uma boa passagem, até que foi emprestado para o Goiás e a coisa mudou radicalmente. Ele, com 25 anos de idade, relembrou os tempos de Botafogo e é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, tanto que foi recentemente cogitado até para a seleção brasileira e a declaração foi do próprio Tite. Com a camisa do Goiás, 19 gols e uma assistência em 37 partidas. Está avaliado em 2 milhões e meio de dólares, extremamente barato para um centroavante de 25 anos de idade com passaporte italiano. Ou seja, se ele se muda para o futebol europeu, ele não ocupa a vaga de estrangeiro. Não vai ficar no Nagoya Grampus, isso é certo. A dúvida é se ele fica no Brasil, em outro clube que não Goiás, ou se ele vai jogar no exterior. O Auxerre da França, o Cremonese da Itália e o Dinamo de Kiev da Ucrânia são os principais interessados entre os clubes do exterior. O Galo não tem, pelo menos até esse momento, nenhuma manifestação de interesse no Pedro Raul em 2022. Na temporada passada houve a proposta oficial, o negócio não avançou e o Pedro Raul acabou tomando outros caminhos. Você curte o Pedro? Para mim, outra ótima opção no mercado. Já havia falado tempos atrás do Andrei Santos, volante do Vasco, que pode ser comprado por qualquer clube brasileiro por 14 milhões de reais, valor da multa rescisória. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve. A gente volta mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau!